objetivo é refletir sobre o significado das provas e expiações em nossas vidas, de modo a que possamos utilizá-las para a nossa evolução. Vamos começar com a nossa meditação inicial sobre as provas e expiações. Fechemos os olhos, entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Capaz de fazer escolhas para utilizar as provas e expiações como instrumentos de evolução. Como é para você pensar em seu livre-arbítrio e na responsabilidade que lhe cabe pelas suas escolhas? Como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília para as reflexões doutrinárias. Antes de nós iniciarmos o conteúdo deste encontro de hoje, só gostaríamos de fazer uma retificação de uma fala que fizemos no nosso encontro anterior. Nós dissemos no nosso encontro anterior que muitas vezes os nossos mentores espirituais emprestam seus créditos a nós, devido ao mérito que têm, para a nossa reencarnação. Eu disse que nesse caso nem a lei de misericórdia estaria nos atendendo. E foi um grave equívoco essa fala. Por quê? A lei de misericórdia nos atende sempre. E exatamente a lei de misericórdia que possibilita que os mentores espirituais possam emprestar os créditos deles para nós, para que nós possamos, utilizando créditos que não são nossos, então somente pela misericórdia divina, eles emprestam seus créditos, avalizam nossa reencarnação e nós reencarnamos com os créditos que não nos pertencem, com a tutela de espíritos extremamente benevolentes e sábios, para que nós possamos ter uma nova encarnação, que poderá ser exitosa ou não. Então, retificando, a lei de misericórdia nos atende sempre. E essa é uma das formas da lei de misericórdia nos atender, com os empréstimos dos créditos que não são nossos. No nosso encontro de hoje, nós vamos continuar trabalhando a questão das provas e das expiações. Estudaremos mais atentamente hoje as expiações, mas sabendo que
toda expiação é uma prova, nem toda prova é uma expiação, não há como separar as duas questões. Nós vamos ver bem pelas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos e pelo texto do Evangelho que estudaremos. Então lembremos sempre, toda expiação é uma prova, nem toda prova é uma expiação. Vamos começar a reflexão com a questão 264. Allan Kardec pergunta: o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Então nós vimos nos nossos 2 encontros passados que o espírito, quando reencarna, ele traz um gênero de provas, e esse gênero de provas é, na verdade, o propósito existencial, a virtude mais significativa que ele deverá exercitar ao longo da existência inteira. Então, diante desse gênero de provas, o espírito vai ser testado, provado, em várias circunstâncias, que são as experiências de desafio, para ver se ele realmente está disposto a desenvolver aquela virtude, que sempre é acompanhada de outras virtudes satélites, mas existe uma ou duas virtudes principais que o espírito é convidado a desenvolver em cada existência. Esse é o gênero de provas. Dentro do gênero de provas, aqui vem a pergunta, né? O que dirige o espírito nessa escolha? Por que ele escolhe um gênero e não o outro? Essa é a questão que Kardec coloca. Então vamos ver aqui a resposta, que é muito significativa e muito prática, diz respeito à vida de todos nós. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então vejamos, vamos refletir parte por parte dessa questão, que ela é muito significativa dentro da tríade lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de causa e efeito. Vejamos, primeiro os benfeitores dizem que ele escolhe. Então estamos diante da que lei? Lei de liberdade, a liberdade de escolha. Como que se dá essa escolha na prática? O espírito, de repente, ele fala assim: eu quero ser provado ou expiar tal coisa assim, assim. É assim que funciona? Então ele é orientado pelos mentores, pelo seu anjo de guarda, por outros mentores especialistas em reencarnação, a seguir por um determinado caminho. O que vai nortear esse caminho? Está logo em seguida. O que norteia esse caminho? A natureza de suas faltas. A natureza de suas faltas está relacionada com que lei? Lei de causa e efeito, né?
Então, se nós faltamos a quê? Que falta é essa? Vejamos, ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas. Que faltas são essas? Tudo que é contrário às leis divinas, exatamente. Então, as faltas significa afronta às leis divinas. Como que a gente afronta a lei divina? Utilizando que atributo do Espírito? O livre-arbítrio. Então, dentro da lei de liberdade, essa lei nos permite utilizar o livre-arbítrio de uma forma boa ou de uma forma equivocada. Quando utilizamos bem o livre-arbítrio, porque exercitamos que virtude? A virtude do discernimento, nós vamos fazer boas escolhas em sintonia com as leis divinas. Quando nós fazemos escolhas equivocadas, porque não exercitamos o discernimento, nós criamos uma falta de sintonia com as próprias leis. O que acontece na nossa intimidade quando nós fazemos isso? Se nós tínhamos um propósito existencial, toda a existência há um propósito existencial. Em toda a existência há um programa existencial. Que falta é essa, do ponto de vista bem prático? Nós criamos o que em nós? Uma mácula existencial. Exatamente, a Renata falou aqui na frente. Uma mácula existencial. Essa mácula, da mesma forma que a virtude ilumina, o que essa mácula faz? Ela cria uma mancha, mácula é mancha. Então, energeticamente falando, nós criamos uma mancha. Onde fica essa mancha? No perispírito. Não é na consciência. Por que não é na consciência? A consciência é o divino em nós. Não é possível nós mancharmos ou macularmos o divino. Mas ela vai ficar da mesma forma que a luz, onde que ela vai se irradiar? Por onde? A luz é do espírito. Pelo perispírito. Então ela irradia-se pelo perispírito. A mácula não é possível macular a essência do espírito, mas é possível manchar o perispírito. Então, de onde que vem, por exemplo, a palavra sombra, sombrio, espírito sombrio? É um espírito cheio de mácula. As máculas formadas por qual motivo? Pelas escolhas equivocadas que geram uma falta de sintonia com as leis divinas. Faz sentido isso, gente? Ficou claro? Veja que é muito prático isso. Se nós temos um propósito e um programa existenciais, e o programa é todo o delineamento da nossa vida, como nós já vimos, e o propósito é desenvolvimento de virtudes, uma ou duas em especial, em conjunto com outras que vêm somando com essa. Quando as nossas escolhas são realizadas no sentido de não conectarmos com o propósito, nós criamos uma falta, que é a mácula existencial. Criamos essas manchas que vão perdurar até quando? Até que haja a expiação. O que é expiação? Olha aqui, as que o levem à expiação destas. O que é expiação? Extrair a pureza. Profixo ex significa extrair, pia, pureza. Ação para extrair a pureza. Então, se nós estamos com
o perispírito maculado, o que somos convidados? Iluminar, extrair essas máculas de que forma? Desenvolvendo virtudes. Então veja, há uma tendência no movimento espírita de acreditar que expiação é o quê? Sofrimento. E que basta sofrer que a pessoa já está expiando. É assim que funciona? Não. Não basta sofrer para expiar. É necessário que haja, vejamos, expiação é dor. É necessário colocar o amor sobre a dor. Porque se não houver esse movimento de colocar o amor sobre a dor, nós colocamos rebeldia sobre a dor, o que vai acontecer? Sofrimento desnecessário, e o sofrimento desnecessário vai gerar o quê? Aumenta mais as faltas. Então vejamos, é necessário ressignificar esse conceito que às vezes é até colocado na tribuna espírita. Que nós estamos aqui para sofrer, que tem que sofrer é bom. É uma visão equivocada. Nós estamos aqui para expiar. Expiar é extrair a pureza. É trazer a pureza da essência divina para que as máculas existenciais sejam purificadas. Isso só é possível em sintonia com que lei? Lei de amor, justiça e caridade. Sem exercício de auto-amor, o que vai acontecer com as máculas? Elas se densificam. No mínimo, elas vão permanecer como estão. Mas, normalmente, quando não há exercício de auto-amor, há exercício de quê? De autodesamor. Elas se intensificam por isso. Se as máculas são lado egóico, não. A mácula é a perversão do ego, do lado egóico. Porque o ego em si mesmo significa ignorância. As máculas é quando o espírito faz escolhas equivocadas e transforma a ignorância em rebeldia. Tá? É mais grave. O ego vem do próprio processo evolutivo. Agora, movimentos egóicos que nos maculam, isso é feito por escolhas do espírito naquela direção. Então, voltando aqui ao texto. Então, o espírito escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, do seu afastamento das leis, as que o leve à expiação dessas. Então, o que vai acontecer na encarnação? Ele vai ter quantas experiências forem necessárias para que haja expiação. E a expiação é o quê? É o exercício da virtude naquela situação dolorosa, porque ele se afastou das leis, criou máculas existenciais, e ao criar máculas existenciais, ele é convidado pela vida, na nova reencarnação, a exercitar virtudes para amorosamente expiar. E aí o que vai acontecer? Que lei é essa? Lei do progresso. Antes da lei do progresso, que lei é exercitada? Lei do trabalho. Então o espírito trabalha para expiar, para se libertar das máculas existenciais, progredindo com isso mais depressa. Vejamos que é muito profundo e, ao mesmo tempo, é o quê? Consolador e que lei que leva a tudo isso? Lei de misericórdia. Então é consolador e profundamente misericordioso, porque o espírito maculado, que chance que ele tem? Todas as chances possíveis até o quê? Que ele se liberte de todas as máculas que traz dentro de si.
Se numa só encarnação é possível liberar todas as faltas? Não, porque cada existência tem o quê? Você renasce com o compromisso de resolver toda a sua vida, ou você vem para desenvolver uma ou no máximo 2 virtudes e trabalhar um vício, ou no máximo 2, de muitas faltas, expiação destas, e a progredir mais depressa. Mas eles estão falando aqui de uma existência? Ou ele está falando do processo como um todo? Eles estão falando na visão do espírito imortal. O espírito imortal em evolução, que não vai evoluir numa única existência, não é possível. Tá? Por isso que eles colocam, inclusive, várias opções de escolhas. Logo em seguida eles vêm. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações. Nascer na miséria econômica, financeira. Quem é que nasce nessas condições? Aqueles que utilizaram mal os recursos econômicos, normalmente surrupiando de terceiros, em várias situações possíveis. Não adquiriram com o próprio suor, ou adquiriram com o suor dos outros, escravizando pessoas, gerando muita dor e muito sofrimento nos outros. E aí necessita desse tipo de expiação. Tá? Outros escolhem o contato com os vícios. Que vícios que a pessoa pode escolher? O que nós já vimos anteriormente? No primeiro encontro nós vimos isso. O gênero de provas tem a ver com o quê? A principal virtude. Então o espírito vai renascer com as necessidades de acordo com aquela virtude. Os benfeitores, inclusive, falam de uma pessoa com tendência ao roubo, vai nascer entre ladrões. Para quê? Vocês lembram? Desenvolver o quê? A honestidade. Então, o gênero de provas dessa pessoa é a honestidade. Então, ele renasce naquele meio para desenvolver aquela virtude que está o quê? Faltando, não é? Não é o que eles começam logo em seguida, logo no início? Ele está faltando aquilo para que ele possa evoluir mais depressa. Se é o que mais aflige, não necessariamente, é aquilo que mais está emergente, porque são muitas as coisas que nos afligem, mas em cada existência nós vamos trazer aquilo que é mais emergente para aquela existência. Então, por exemplo, uma pessoa que cultuou o álcool, numa existência a ponto de morrer na encarnação de uma cirrose hepática. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai nascer no meio de pessoas abstêmias que nunca experimentam, ou ela vai nascer no meio de pessoas que até a chupeta da criança molha na bebida alcoólica para dar para ela, não é? Muitas vezes é isso, para que ela desenvolva a virtude da abstinência. Da mesma forma, a gente pode elencar uma série de viciações que o espírito pode ter, de drogas químicas, de sexo, de várias situações, que ele, diante daquilo, o que ele escolhe? Ele escolhe experimentar as suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, hoje em dia, por exemplo, nessa grande transição planetária, é fácil a gente resistir aos vícios de toda a ordem? É bastante trabalhoso. E quem que está nascendo agora? Por que está aumentando a quantidade de pessoas em expiações várias? Nós estamos num mundo de transição, de planeta expiações e provas para a regeneração, e tem aumentado o número de pessoas em expiação. Por quê? Por que tem aumentado? São as últimas chances. Nós não podemos dizer que seja exatamente a última, mas as últimas chances
as oportunidades nesse planeta, que a lei de misericórdia vai nos providenciar um novo planeta se for necessário, né? O Nório coloca nisso numa das mensagens do livro Vozes da Alerta. Nós poderemos ter outras, vamos ter outras oportunidades no outro planeta, pela lei de misericórdia. Mas aqui, há possibilidades, elas vão nesse momento em que o vício de toda a ordem, sexuais, os vícios na área de drogas, de abusos do sensualismo de toda a ordem. O que acontece de corrupção, de ganância material, de tudo que a gente pode imaginar. Nós não estamos vivendo o auge disso tudo? A ponto de no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus dizer que a iniquidade alcançaria o auge e que o amor de muitos se esfriaria nesse momento. É exatamente o que nós estamos vivendo. Então estamos vivendo o que aqui, nesse momento? Cada um no seu quinhão de expiação desse momento. O que é isso? Vamos colocar de uma forma mais positiva, porque a gente fala tanto de resgate e fica uma coisa assim meio passiva, meio de uma forma proativa. Qual é o grande compromisso? Expiar as faltas. Fazendo o que, Mateus? Desenvolvendo virtudes. E principalmente, que virtude, Mateus? A virtude do propósito. Então ninguém nasce para se viciar. A viciação é fruto do quê? Das más escolhas. Podemos incidir nas más escolhas? Sim, porque é aquilo que está aqui, a segunda palavra, escolhe. Podemos incidir, sim, porque são escolhas. Escolhas nós podemos a cada momento reforçá-las ou modificá-las. Se nós modificamos porque exercitamos o discernimento, o que vai acontecer? Nós vamos resistir a esses apelos de viciações que temos nesse mundo. Quando nós fazemos essa boa escolha, o que acontece no âmago do espírito imortal? O que acontece no âmago dele? O que acontece lá no nível mais profundo do espírito? Quando ele faz essas boas escolhas, resiste a toda a viciação possível. O que acontece? Ele liberta-se das máculas existenciais. Ele vai libertando daquela mácula específica que o seu propósito existencial é, nesta existência inteira, como eles dizem aqui, os esforços para se sustentar no contato com o vício, mantendo-se íntegro, mantendo-se fiel à própria lei divina na consciência. Se a completa transformação dessa mácula é no processo da reparação, na verdade não. Na expiação que a mácula vai ser desfeita. Só que nós não estamos aqui simplesmente para desfazer máculas. Nós estamos para quê? Adquirir méritos. Veja, o processo de desfazer máculas está vinculado aqui lei de justiça, que está intimamente ligada a qual outra lei? Lei de misericórdia, gente. Acabamos de ver agora mesmo, não é? A lei de justiça, ela vem sempre sozinha? Se viesse, o que aconteceria conosco? Nós não suportaríamos. A lei de justiça é sempre aliviada pela lei de misericórdia. E essa lei que vai nos oportunizar
todas as possibilidades, inclusive aquilo que nós falamos inicialmente, até a avalização dos mentores espirituais que emprestam os créditos deles para nós que reencarnamos em expiação. Então a lei de misericórdia, suavizando a lei de justiça, nos traz a expiação. A pessoa expiou, realizou todas as ações e dissolveu as máculas existenciais. E a partir daí, Ieda, o que ela deve fazer? Conquistar méritos, porque até agora ela está o quê? Está desfazendo a mácula. Desfazer a mácula é ressarcir os débitos. A reparação é o processo de criar créditos e não apenas dissolver os débitos. A expiação, ela prepara você para os créditos futuros. Entendeu? É claro que, como nós estamos vendo, há um misto de expiações e provas na nossa vida. É rara a pessoa que só está em expiação. Nós temos, em algumas áreas, podemos estar em expiação, uma ou duas áreas, ou até mais, e em outras, nós não estarmos em expiação, nós estamos em provação, porque nós já avançamos naquela área. E aí nós podemos ter um misto de expiação, de dissolução das máculas e ao mesmo tempo aquisição de créditos. Poderemos ter isso ou não? Sim, perfeitamente. Então, numa área nós estamos já um pouco mais avançados, vamos adquirir créditos. Numa outra área nós estamos trabalhando para dissolver os débitos, as máculas. As máculas existenciais. Ficou claro isso, gente? Porque não é matemático o processo. A gente fala crédito e débito por falta de outra palavra, é por analogia. Mas não existe lá uma contabilidade. Olha, você tem 1.200 faltas e agora você vai precisar de 1.200 atitudes assim. Isso não existe. Por quê? Quem é que ensinou que não existe isso? Jesus. Em que momento? Para Maria de Magdala, Jesus diz isso: mulher, os teus pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Então veja, o amor é tão singular, que o amor é único e cobre uma multidão de erros, significando toda a singularidade do amor. Então não há uma contabilidade igual à contabilidade que a gente tem lá no contador, créditos e débitos, e aí até os centavos vão ser cobrados do ponto de vista puramente punitivo ou de um processo mecânico. É algo vivo dentro do espírito, porque a chave está aqui, ó, na segunda e terceira linhas. O que os benfeitores falam? Progredir mais depressa. Veja, o espírito poderia se submeter desde o início às leis, fazendo essas escolhas? Poderia. Então fazer boa escolha e progredir mais depressa. Aquele que não fez isso e se insurgiu contra as leis, depois que ele desperta mais adiante, ele pode, a partir do despertar, passar a ser submisso? Sim. A partir do momento que ele passa a ser submisso e, em vez de criar faltas contra a lei, ele gera ações a favor da lei, trazendo a lei divina, as leis divinas bem vivas dentro dele. O que acontece? Ele progride mais depressa. Então não existe aquela coisa da pena de talião. Aqui fez, aqui vai pagar. O processo não é. Essas palavras estão já muito comprometidas. Essa questão de pagar, que tem muito a ver com a punição, com a pena de talião, que não é própria dentro da lei divina. Por quê? Por causa da lei de misericórdia. Existe lei de talião com misericórdia? Não.
A lei de Talião, que é uma lei do Velho Testamento, uma lei humana, que foi colocada como se fosse divina, é uma lei sem misericórdia, olho por olho, dente por dente. Isso que significa a lei de Talião. Então não existe isso do ponto de vista da lei divina. Porque se fosse olho por olho, dente por dente, o que aconteceria conosco? Nós estaríamos nesse auditório agora? Nós estaríamos no fundo de uma cama, com uma debilidade mental, cego, surdo, mudo, se fosse assim, na base do olho por olho, dente por dente. Na verdade, o que é? É a justiça acompanhada com a misericórdia. Amor, caridade, justiça e sempre com misericórdia. Por isso nós vamos ter tantas oportunidades quantas forem necessárias. Podemos até escolher, mesmo sem méritos, uma vida de luxo e de riquezas, de poder? Podemos, está aqui. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar. Nesse caso, o que acontece? É uma expiação ou uma prova? Uma prova, pelo menos nessa área. Pode ser que a pessoa tenha expiações em outras áreas, né? Mas ela tem uma prova muito, inclusive perigosa, como eles dizem aqui, porque ainda a tendência das pessoas que têm muito recurso é de abusar deles. Vamos à questão 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Então vejamos, tudo o que acontece, as dificuldades que acontecem na nossa vida, são uma punição? Nós estamos aprendendo que existe punição? O que existe é o quê? Oportunidade para aprender, seja se educando, provas, ou se reeducando, expiação, né? Vamos ver a resposta dos benfeitores. Não, já dissemos, são provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência. Porque jamais fique impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque que vos parece justo, muitas vezes sofre, é a punição do seu passado. Vejamos, aqui nesta pergunta e nesta resposta, nós vemos 3 vezes punição ou punida. De que os benfeitores estão falando aqui, gente? Nós já refletimos várias vezes aqui a respeito da linguagem do século XIX. Uma linguagem de um século de transição entre toda uma postura medieval de pecado, de punição, de um Deus teologizado dogmaticamente, em que ele adquire nessa visão teológica características bem humanas. Ele é humanizado. Punir é uma atitude própria de quem? Espíritos imperfeitos. Porque alguém imagina um espírito crístico como Jesus punindo? Alguém imagina um espírito como Joana de Ângeles, que é um espírito superior, punindo? Espíritos benevolentes para cima não punem. Nós que estamos ainda numa transição, a partir do momento que nós vamos aprendendo as coisas, nós punimos os nossos filhos? Nós punimos as pessoas que estão ao nosso redor, por exemplo, um funcionário, vamos puni-lo porque ele tem que aprender na marra. As pessoas que vão evoluindo,
elas punem? Vejamos. Se espíritos em evolução se libertam da punição, Deus pune? Deus não pune. Então vejamos que essa linguagem é uma linguagem de transição entre aquele Deus teológico, humanizado, e o Deus que Jesus veio para nos ensinar como Ele é, o Pai nosso que estás nos céus. Os espíritos, em conjunto com os médiuns, não tinham como, naquele momento, fazer uma grande ressignificação da linguagem, porque daria um nó muito grande na cabeça das pessoas. Então, por isso que aparece ainda nas obras básicas, muitas vezes, Livro dos Espíritos, Evangelho, Céu e Inferno, as palavras punição, castigo, pecado, exatamente por essa transição. Mas se nós formos nas entrelinhas, no espírito que está por trás da palavra, das palavras, punição, pecado, castigo, nós vamos encontrar o quê? Então a expiação é aquele que já faltou com as leis. Então, a provação é um processo de educação. E a expiação? De reeducação. Essa é a diferença básica, prática. Por quê? Na educação, o espírito ele é provado para ver se ele faz as boas escolhas, utilizando do discernimento, do exercício da virtude do discernimento. Se ele faz boas escolhas exercitando o discernimento, ele precisa ser reprovado? Ele vai ser aprovado. Se ele for aprovado, ele precisa de ser reeducado? Se ele se educou desde a primeira vez, não precisa. Então, se ele se educou, ele segue em frente, não é verdade? E se ele não se reeducou? A lei de misericórdia dá uma nova oportunidade para o espírito. Como que se chamava isso? Punição. Até no direito, os estudantes de direito aí, como que se chama hoje os prisioneiros? Que antes era chamado de quê? É chamado de reeducando. Antes eram detentos, prisioneiros, presidiários. Agora são chamados de reeducandos. Veja que até a lei humana, claro que pega um termo cosmético. Na lei divina as coisas acontecem de forma cosmética? Acontece? Não. Então, o que é a punição? Um processo de reeducação. Então vejamos, se nós substituirmos punição por reeducação, vai ficar muito mais de acordo com a lei de misericórdia que Jesus nos ensinou. No século XIX havia essa linguagem, no século XX em diante, com as mensagens mais recentes de Emmanuel, já no século XX, Joana de Ângeles, e agora no século XXI, não se vê mais punição, não se vê mais castigo, não se vê mais pecado nas obras. Por quê? A humanidade evoluiu e hoje nós temos condições de perceber o que é verdadeiro, o que é real. Então, vamos substituir aqui. Não, já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnar-te, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune ou sem reeducação. Jamais fica sem reeducação a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça.
Se não for reeducada nesta existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre, é a reeducação do seu passado. Não fica legal? E bem condizente com... Muito mais leve. Nós não estamos aqui corrigindo o livro dos Espíritos. Nós estamos de acordo com aquilo que Joana de Ângeles fala na mensagem Projetos Iluminativos. Nós estamos atualizando o pensamento kardeciano à luz das comunicações mais atuais. O pensamento, porque o pensamento está exatamente assim. Só as palavras é que são diferentes. Ao tirar aquele peso medieval da palavra castigo, punição, pecado, nós vamos enxergar melhor a realidade como ela é. Então, a misericórdia fica mais clara. Então, veja, qualquer processo de sofrimento, nós estamos diante de um processo, de um convite à reeducação. Vai haver reeducação necessariamente? Não necessariamente, porque, na verdade, a expiação é um movimento doloroso. Quando a pessoa permanece rebelde, o que vai acontecer? Ela não expia, e aí não se reeduca, e volta para o mundo espiritual de que forma? Reprovado, só isso, volta reprovado. Se volta reprovado, o que precisa? O que ela é convidada de novo? A voltar à expiação. Então não basta passar por uma expiação, não basta passar por ela, é preciso bem passar por ela, desenvolvendo as virtudes. Tudo está de acordo com a lei de justiça dentro desse processo de educação, reeducação. Por que está intimamente ligado à lei de justiça que eles falaram aqui? O que preconiza a lei de justiça, Mateus? Direitos e deveres. Qual é o nosso maior direito? Ser feliz. Qual é o maior dever? Um espírito que não se reeduca pode ser feliz? Por isso que está ligado à lei de justiça. Todos nós fomos criados para sermos felizes. Ser feliz é o quê? Uma determinação divina. Lieber falou aqui na frente. Ser feliz é uma determinação divina. Deus nos criou para sermos felizes, sem exceção. Só que nós vamos ser felizes com esse direito divino. De que forma? Praticando o dever de ser feliz. O dever é o que, Vinícius? Desenvolver virtudes, fazendo o quê? Cumprindo as leis divinas. Se educando, cumprindo desde o início, ou, se não cumprir, se tiver as faltas com as máculas existenciais, a partir do momento que a pessoa desperta, o que ela é convidada? A cumprir. Somente isso. Ficou claro, gente? Vejamos que nós estamos fazendo reflexões bem práticas do nosso dia a dia. É isso que significa expiação e prova no dia a dia. São trabalhos que nos compete realizar ao longo da vida. Vamos agora para a questão 262A, do Livro dos Espíritos ainda. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Vamos antes ressignificar o termo imposta. No Livro dos Espíritos também fala muitas vezes do termo imposição imposta, imposto, imposta. Vejamos, imposição é uma característica de espíritos crísticos, de espíritos superiores, espíritos benevolentes, vem e nos impõe a sua vontade.
Essa é uma característica também, espíritos imperfeitos. Somente espíritos imperfeitos que impõem, não é? Da mesma forma que castiga, que pune, são espíritos imperfeitos. Agora vejamos, se Deus é soberanamente justo e bom, Ele é todo-poderoso, é onipotente, Deus impõe alguma coisa? Vejamos mais uma característica humanizada em Deus, em humano imperfeito, porque o humano já em aperfeiçoamento, de espíritos benevolentes para cima, já não se impõe. Agora vejamos, o Criador da vida, o ser mais poderoso do universo, todo-poderoso, imporia algo à sua criatura? Vejamos, se um ser todo-poderoso nos impusesse alguma coisa, o que aconteceria conosco? Com o nosso livre-arbítrio? Ele seria praticamente anulado no ato. Um ser todo-poderoso impõe a sua vontade a um ser que está aprendendo a exercitar o livre-arbítrio. Vai ter livre-arbítrio aí? Então veja, Deus derrogaria a sua lei? A lei de liberdade? Não. Então de que Kardec está falando de fato aqui? A palavra imposição está aparecendo aqui, ou imposta, que tem a ver com imposição. Por quê? O que está acontecendo aqui? Há uma diferença entre imposição e determinação? Imposição divina, determinação divina, há uma diferença? Qual é a diferença entre imposição divina e determinação divina? Uma obriga, outra convida. Imposição seria obrigatório. Determinação é convidativa. A pessoa ela é convidada e tem a liberdade de escolher aceitar esse convite hoje ou muito mais tarde. Não é o que os benfeitores respondem na questão 115? Uns aceitam submissos, outros murmuram. E por que Deus determina a expiação? Por causa da lei de misericórdia, mas sobretudo por outra lei, pela determinação que é ser o Espírito conquistar a pura e eterna felicidade. Que lei que determina isso, Mateus? Lei de justiça, ou a dimensão justiça da lei de amor, justiça e caridade. Se está relacionado à questão do mérito, não, está ligado à proposição divina para o Espírito. Nós não fomos criados para a pura e eterna felicidade. Agora, quando que vai se dar isso? Pela imposição divina ou pela escolha nossa? Mas o espírito que não está sabendo escolher, o que a lei de misericórdia faz com ele? Ele não está sabendo escolher, e se for deixar pela livre vontade dele, pelo livre-arbítrio dele, ele vai ficar milhões e milhões de anos fazendo más escolhas e sendo infeliz. Deus quer isso para o espírito? Se Deus não quer isso para o espírito, o que ele faz? Ele determina o quê? A expiação. Porque a expiação é o quê? Vai faltar o quê para o espírito? Onde que a gente expia? Naquilo que a gente está em acordo ou que está em falta? Naquilo que está em falta. Então, se nós estamos em falta naquela área, o que nós vamos ter? Uma expiação naquela área, para que nós aprendemos a usar e não a abusar. Ficou claro? Até agora nós estamos refletindo sobre a pergunta de Kardec. Se os espíritos que estão reencarnando, como Joana, que vão reencarnar, né? Emmanuel já reencarnou, mas Joana, Francisco, vem em expiação? O que você acha? Espírito superior precisa de expiar? Não.
Agora, nascer num planeta desse tipo pode gerar alguma dor para esses espíritos? De que tipo? De que tipo? Provacional? Existe outro tipo de dor que nós não estamos estudando nesse módulo. Que dor é essa? A dor sacrificial. Eles vêm para um sacro ofício, um ofício sagrado. Vão se doar para a humanidade. Então o espírito dessa categoria não precisaria reencarnar no planeta de expiações e provas. Estão reencarnando no planeta de expiações e provas. Pelo mérito deles, eles poderiam reencarnar e evoluírem bem num mundo feliz. Mas reencarnam aqui num sacro ofício. Pode surgir dores, como o caso de Francisco. Já no século XII, Francisco já era um espírito superior. E como já era um espírito superior, o que ele passou? Foi pouca coisa? Só os olhos ele teve cegado com 2 ferros em brasa. Imagina. Para se livrar de uma doença que não foi kármica, foi uma doença própria daquela época da humanidade. O fato de estar num planeta de expiações e provas, em que a medicina praticamente não existia, estamos sujeitos a contaminações, a processos vários ou não? Claro, porque as doenças não são apenas karmáticas, ou elas são próprias também da deteriorização do corpo, das condições de higiene, uma série de coisas que havia naquela obstáculos à saúde naquela época. As pestes dizimavam populações inteiras. Ela vai passar pelas conjunturas do planeta, mas aí é a dor sacrificial, é outro tipo de processo. Então vamos à resposta. Então todo mundo entendeu a pergunta? Deus não impõe, mas como Ele determinou que a felicidade é para todos, a expiação entra num processo da vontade de Deus, porque é a expiação que vai fazer com que o espírito possa aprender mais rápido, como nós acabamos de ver na resposta anterior. Agora vamos ver esta aqui. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência ao espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Vejamos, a resposta é muito profunda. Primeiro, Deus sabe esperar, não apressa a expiação. O que eles estão querendo dizer aqui? Lei de misericórdia. Imagina se as coisas fossem como nós. Errou uma vez, pronto, vai para lá, fica de castigo. Ou muda a lei. Ou muda até a lei, né? É assim a lei divina? Não, a lei divina não é assim. Por isso que o talião, olho por olho, dente por dente, não existe na lei divina. Então Deus sabe esperar, não apressa a expiação. O que significa? Que o espírito tem provas. Ele pode ser reprovado? Pode. Já na próxima existência ele vai expiar? Ou ele pode renascer várias vezes sendo provado? Sim, pode nascer várias vezes sendo provado. O espírito, ele cai em si, aprende a discernir e pode, numa existência seguinte, corrigir o seu rumo? Pode ou não? Aí, nesse caso, ele precisaria das expiações? Só para dar um exemplo, no livro Sexualidade e Saúde Espiritual,
quando os benfeitores falam do homossexualismo como uma expiação, eles dizem que essa experiência não vem logo em seguida de um processo de heterossexualidade promíscua. Eles dizem que o espírito tem várias oportunidades para se libertar da promiscuidade na heterossexualidade. Eles renascem várias vezes para não entrar na promiscuidade. Ele pode continuar sendo rebelde e reincidir no erro, Mateus? Pode. Quando ele vai reincidindo sistematicamente no erro, por inferioridade ou má vontade, como eles dizem aqui, o que vai acontecer? O que está acontecendo com o espírito? Ele não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. Então ele teve várias oportunidades, foi expiatórias? Foi o quê? Provacionais. Então ele teve as experiências provacionais, que poderia ele cair em si, utilizar o discernimento e aprender. Então ele reprovou, mas não vai ser expulso da escola ou anatematizado por isso, ele vai ter várias experiências. Se continuar rebelde, cultuando a inferioridade e a má vontade, o que vai acontecer, o que pode acontecer com ele? Aí vem a determinação da expiação, porque ele não sabe ainda aquilo que é útil para ele. Quando há essa determinação da expiação, vai haver escolha do espírito? Não há, e nesse caso a escolha é cerceada, porque se houvesse escolha, o que o espírito faria? Ele voltaria no mesmo processo, reincidiria nos erros, que poderia teoricamente, em tese, mantê-lo num processo de infelicidade para sempre. Como isso é impossível, porque a vontade de Deus é que todos sejamos felizes, o que vai acontecer? Um processo expiatório naquela área. Se uma tendência de determinada viciação é uma expiação moral, é isso? Sim. Por exemplo, o suicida do passado, o que acontece com ele? Ele não traz uma tendência a se matar de novo? Mesmo que o corpo dele seja normal, porque nem todo suicida vai ter corpos danificados, como as pessoas pensam, ele vai passar pela tendência a se matar de novo. Essa é uma expiação moral. Ele tem desajuste, ele não se sente bem com ele mesmo, com a vida. E aí, isso tudo é expiação moral. Quem diz isso é a Joana de Ângeles, uma das obras dela, não estou me recordando o título. Tá? São expiações morais que o espírito tem, que são tendências que ele é convidado a corrigir. Ele pode, em vez de corrigir, se manter na inferioridade ou na má vontade, como está aqui. Agora, qual é o grande objetivo da vontade de Deus? Que o espírito se purifique e progrida. E aí ele expia. Porque a expiação só vai acontecer quando o espírito faz o quê? Quando ele se ilumina, não é? Expiar não é extrair a pureza. Somente quando ele trabalha a inferioridade e a má vontade que o espírito expia. E aí acontece todo o processo de renovação do espírito, de purificação, de diluir as máculas existenciais que ele traz, nesta ou naquela área, em várias situações. Quando na questão fala Deus sabe esperar, não apressa a expiação, é exatamente esse processo de voltar novamente às provações várias vezes, para ver se o espírito toma atento e muda a forma como está encarando as coisas. Se ele modificar,
ótimo, não precisa expiar, porque a expiação ela só vai acontecer como um processo da lei de misericórdia, impedindo que o espírito sofra mais ainda, como ele coloca aqui. Ele não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. Então, a lei de misericórdia vem e ampara, protege o espírito dele mesmo, juntamente com a lei de causa e efeito. Então, lei de misericórdia, lei de causa e efeito. Ele passa pelos efeitos das causas sistemáticas que agiu, para poder se libertar das máculas existenciais. Se isso depende do planeta, sim. Do momento, sim. Porque se o espírito precisar de um novo planeta, não vai faltar. Não é a mudança do planeta que está condicionado ao espírito. A permanência ou não do espírito num determinado planeta é que está condicionada à mudança ou não dele. Então, o expurgo é porque o espírito vai precisar de expiações e a Terra não vai ser mais planeta de expiações. Então, como ela não vai ser mais planeta de expiações, aqueles que precisarem de expiações não vão nascer aqui, vão nascer num planeta de expiações e provas. Tá? Não que está terminando, mas que está iniciando a sua fase de expiação e prova. Então, não tem a ver com o planeta, tem a ver com a necessidade do espírito. Tá? As provações estão aí, o espírito ou as expiações, se ele expia e passa nas provações, ótimo, ele tem condições de permanecer encarnando aqui. Se ele não expia e reprova, o que acontece? Ele vai receber um expurgo temporário, que os benfeitores, Joana de Ângeles fala, Honório fala, né? O próprio Kardec, em A Gênese, fala disso. Tem muito na literatura espírita falando disso. O espírito vai ser colocado num planeta adequado para a índole dele. Se nós devemos ter um sentimento de compaixão por uma pessoa que está numa expiação dolorosa, porque a pessoa passou por várias oportunidades provacionais, não aproveitou e agora está naquela situação. É exatamente isso, né? A lei de misericórdia nos convida a exercitar a virtude da compaixão, porque essa lei ela é exercitada pela virtude da misericórdia e da compaixão. Porque quem somos nós para jogar a primeira pedra, né? Então, a pessoa está naquela situação, requer a compaixão dos demais. Se o pessoal da África está na expiação, é o continente mais utilizado para as expiações. As mais dolorosas são feitas lá. Na questão 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne, por exemplo, numa raça de selvagens? Vejamos. Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que em certa época exerceu mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-los progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então vejamos que aqui os benfeitores falam de uma condição. Que condição é essa? O gênero da expiação. Assim como existe o gênero de provas, também existe o gênero da expiação. O gênero da expiação é aquilo que nós falamos, é a área que a pessoa tem uma dificuldade, ela faliu sistematicamente naquela área e ela vai ter um gênero de expiações naquela área, uma área sexual, na área do poder, na área econômica financeira, na área que ela faliu várias vezes, como nós vimos, que Deus não apressa a expiação, então ele vai ter aquele gênero de expiação, da mesma forma que existe o gênero de provas. O gênero de provas, o que é?
O propósito existencial. E o gênero da expiação? O gênero da expiação tem a ver com o quê? Com algo existencial ou circunstancial? Esse exemplo que está colocado aqui é existencial ou circunstancial? Circunstancial. O gênero da expiação é algo circunstancial. Toda pessoa que tem um gênero de expiação tem um gênero de provas também ou não? Sim. Nem toda pessoa que tem um gênero de provas tem um gênero de expiação, porque nem todo mundo está em expiação. É claro que é uma exceção no planeta Terra, nessa conjuntura que nós estamos. Mas é possível? É possível. Agora, nem todo mundo que tem um gênero de provas tem gênero de expiação. Todo mundo que tem gênero da expiação tem um gênero de provas. O importante é desenvolver a virtude, como está dito aqui, uma expiação para o espírito, extrair a pureza. Vamos fazer a nossa avaliação final então. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende as provações e as expiações? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o significado das expiações em nossas vidas, sobre o bom uso do livre-arbítrio, para que possamos nos responsabilizar pela própria felicidade. Como você se sente em relação às suas escolhas, nas várias experiências de desafio que tem devido ao seu gênero de expiações e o seu gênero de provas? Você as tem utilizado para a sua evolução? Como você se avalia em relação a essa questão? Você tem trabalhado para o seu progresso espiritual? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas,
desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.